Peço só sua atenção alguns minutos, para que a palavra do Senhor é ministrada. Eu pedi onde estava, para ver se facinho. Lucas, capítulo 1. Uma palavra que o Senhor mostrou no meu coração. Eu creio que Deus vai revelar. Tem milagre aí. De várias formas. O interessante é que os levitas, quando eu estava separando, lendo, veio um louvor no meu coração e aí sempre olha esse louvor. Se eu tivesse perguntado para Deus a confirmação, já tinha, né? Eu falei, dia da escola bíblica, né? E aí eles cantaram, quem já pisou o Santo dos Santos. Mas aí eu falei assim, tá tudo certo. Você achou Lucas? Capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas. Evangelho segundo, escreveu Lucas, capítulo 1, e o verso 5. Vamos fazer essa leitura até o versículo 14. Então, que a igreja possa acompanhar e abrir já o seu entendimento naquilo que o Senhor já vai estar falando através da leitura da palavra, né? A palavra de Deus no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas vai dizer assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor, que apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 14, encerra: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Posso se assentar glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele se faz presente aqui nesta casa, nesta noite. E eu quero ser breve naquilo que o Senhor ministrara no meu coração, segundo esse relato onde nós vemos aqui Lucas, ele falando sobre essa história, transmitindo essa história ao excelentíssimo Teófilo. Então nós entendemos dentro desta palavra, meus amados, que Lucas ele está ensinando de uma maneira cronológica essa história. Então ele está falando algo, então ele relata sobre o nascimento de João. E nós conhecemos a história de João, aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Então nós estamos falando, e eu não quero aqui falar do nascimento de João, só que eu quero trazer para você sobre quem era Zacarias, quem era a Isabel. Então eu estou falando dos pais, mas a palavra do Senhor, ela vai nos relatando aqui que ambos viviam irrepreensivamente e aos mandamentos e preceitos do Senhor. Eu já começo a entender que essa família era uma família abençoada, era uma família feliz, era uma família que quando casou, eles já imaginavam que veria através até mesmo daquela família o Messias. Só que naquele período, eles não achavam que viria um libertador do povo, trazendo seus ensinamentos, não. Ele queria um libertador como Davi, homem de guerra, homem forte. Então, na expectativa daquele povo, daquele período, que eles se encontravam em sofrimento por causa de muitos impostos,
eles faziam expectativa para algumas famílias, para saber se dentro daquela família sairia aquele que pudesse trazer uma mudança sobre aquele povo. Só que é tão interessante que o nosso pensar não é o mesmo pensar de Deus, o nosso querer não é o mesmo querer do Senhor. Mediante aquele período que o povo está vivendo, debaixo de uma opressão, onde Herodes colocava algo que o povo não estava mais aceitando, e aquele período era o período do silêncio de Deus. 400 anos, tá bom para você? 400 anos sem ouvir Deus é muito tempo. E o povo está ali naquele período, meus irmãos. Então o povo ele almeja uma mudança. O povo ele está querendo algo. Só que mediante esse período, nós estamos falando de um homem que veio de, vamos dizer assim, uma linhagem sacerdotal. Então nós começamos a entender que mediante essa família de sacerdotes, porque estamos falando de Zacarias, estamos falando de Isabel, nós entendemos que ele tem um ofício, meus irmãos. Qual o ofício que ele tem de ser sacerdote? Mas para eles entenderem essa questão, eles estão à busca de um libertador. Só que esse libertador não era um libertador espiritual. Então é mais fácil eu vencer com o meu braço do que vencer espiritualmente. Então o povo estava confundindo a profecia que os profetas vinham falando. Então nesse período que Zacarias tem a sua esposa, ele olhava para essa família com a esperança, ele olhava para esse casal com essa esperança. Só que no meio dessa família havia um problema, porque o tempo está passando, só que essa mulher ela não gera. Então há uma frustração no meio do povo agora, porque Isabel é estéril. Então se ela não gera, como estaria uma expectativa, porque eles eram da linhagem sacerdotal, como veriam o Messias? Então os mesmos que estavam olhando para aquela família e adorando, e ensinando, e caminhando para aquela família e ajudando aquela família, porque de repente viria o Messias, é o mesmo que começa agora a apontar: ah, Zacarias, agora você já passou de idade, eu não tenho mais esperança nem expectativa em você. Então é um período que agora ele vê um homem sendo reto perante o Senhor, e aí eu já abro um parente. Não é porque a sua história não está do jeito que você quer que você vai parar de fazer a obra do Senhor. Eu já abro um parente para te dizer que não é porque sua família não está perfeita que você não vai vir acender o incenso no altar. Então você vai entender que ainda que aquele homem estava vivendo a tristeza, uma frustração dentro do seu lar, ele olhava para Deus e sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. Ele fazia uma oração junto com a sua esposa. Talvez o coração dele era: Senhor, por que não nos abençoa com o filho? Senhor, por que não traz alegria para minha casa? Então ele não estava imaginando o Messias, ele só estava imaginando: olha, a minha esposa pode passar e alguém fala: olha, lá foi a estéril, lá foi aquela que não gera. E agora, falando ainda daquela situação, aquele povo começou a imaginar: ele está em pecado. Porque é muito fácil você apontar uma família quando acontece uma tragédia dentro dela. Aí você não sabe a origem da tragédia, fala: está em pecado. Tem alguém pecado lá dentro da família? Não. Tinha um homem ou uma mulher de oração dentro daquela casa. Porque quando fecha a porta da tua casa, a intimidade tua e de Deus só é você e Ele. Não importa o que estão falando lá fora, não importa o que o vizinho está apontando. Essa noite eu declaro: é noite de resposta de Deus para a tua família. Aleluia! Então a expectativa para aquela família agora, aqueles que simplesmente queriam ajudar, agora apontam questionando. É tão interessante, né? Quando você está rendendo alguma coisa, você leva um tapinha nas costas e estamos juntos. A partir do momento que acontece uma situação, é pecado. Eu não vou andar junto. Já passou da idade, não é mais seu tempo. Por que você está insistindo? É assim que o mundo fala de você. E eu começo a entender aqui. Porque quando a mulher naquele período, ela não gerava, era como se Deus estava punindo ela. É como se fosse uma maldição. Deus havia visto e olhado para dentro da casa de Zacarias. É isso que é interessante. Dá uma salva de palmas do Senhor. Deixa eu tomar uma
Aí que é interessante. Porque no meio de um processo que você está passando, qual dia você juntou com a tua família e falou, vamos fazer um propósito de oração? Qual dia você sentou com a tua casa e falou, vamos orar por essa situação? Então quem está vendo você passar por um processo, não está vendo a oração que está sendo descida na madrugada. Não está vendo você vindo para a igreja, exaltar o nome do Senhor. Não vai entender. Só que dentro desse processo eles vão entrar com um propósito de oração, onde Deus vai olhar para aquela família. Deus vai testificar do céu que haverá mudança. E agora é interessante, meus irmãos, que isso eu quero falar para você, que naquele período, onde nós começamos a entender que Deus fez um silêncio de 400 anos, eu não quero entrar dentro dessa questão. Só que haveria um tempo, e esse período, vamos dizer que era por volta do calendário judaico, entre junho e julho, onde todos os sacerdotes se encontravam, mais de 24 mil sacerdotes. Para quê? Para que um daquelas tribos fosse escolhido, para poder entrar, para poder acender o incenso no templo. É tão interessante porque a gente fala mais de 24 mil. Vai entrar. Para que esse vai entrar? Para ouvir a direção de Deus lá dentro e levar para o povo lá fora. E é tão interessante falar que eu começo a conjecturar, igreja, aquele sacerdote, Zacarias, arrumando o seu terno, pegando o seu sapato, calçando a sua meia, arrumando o seu cabelo, e o coração dele triste. Porque as pessoas questionavam, porque ele já estava cansado de idade. Eu começo a conjecturar, imaginando assim, Isabel, olhando para ele, você vai parar agora? E antes dele sair da sua casa, o clã dele tinha sido sorteado. Alguém entre eles entraria no templo. Aí eu começo a conjecturar, Isabel olhando para ele, falando assim, você vai querer parar agora? Você já chegou até aqui. E agora você vai desistir porque estão te apontando, falando alguma coisa da sua casa, da sua família? Só que ele vai. E naquele período que eu começo a imaginar, ele indo até lá, mediante 24 mil sacerdotes. Alguém está esperando a sua vez. Talvez alguém morreu, mas a sua vez nem chegou. Eu acho que alguém pode ter olhado até para ele, quando ele se aproximou, andando devagarinho, chegando até lá. E alguém falando assim, mas que esperança é essa? Você acha que você que vai ser escolhido? Talvez ele se calava mediante aquele processo. Mas eu amo esse Deus porque ele faz quando, não é quando eu quero, ele faz quando ele quer.
Você está querendo dar ordem naquilo que é projeto dele, não teu? Meu Deus! Então Deus está aqui hoje, meus irmãos. Glória a Deus. E hoje é noite de resposta. É por isso que dói um pouquinho mais tarde. Então nós começamos a entender aquele homem naquela situação, passando por aquele processo, e aí as pessoas olhando para ele e falando assim, mas poxa, e eu entendo que o texto sagrado ele me deixa pensar dessa forma. Ele está lutando para continuar, meus irmãos. Ou você está pensando que é fácil para ele? Ele está lutando para permanecer como sacerdote. Ele está lutando pela tua esposa. Ele está lutando pela tua casa. Ele está lutando pela tua família. Ainda que alguém está apontando para ele, mas ele está com a sua humildade, porque a palavra de Deus é linda e maravilhosa. E ambos andavam justo perante Deus. Mediante 400 anos havia uma família que era justa perante Deus. Não é o que os outros estão vivendo, irmãos. É aquilo que você crê. O que você está crendo? Você crê que a sua família pode ser salva? Você crê que seu filho pode ser liberto? Você crê na sua libertação hoje? Então você recebe em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus está falando nessa noite. É muito interessante. Agora, às vezes a pessoa quer desistir mediante aquilo que as pessoas estão apontando. Se eu fosse desistir da minha chamada mediante o processo, mediante apontamento, nem aqui eu dava. Mas eu não prego o que eu vivo, eu prego o que eu creio. Então é isso que nós temos que tomar posse. Não é quando eu estou bem, mas é quando ele precisa. Porque é bonito você falar, eis-me aqui, eu estou disponível. Você está disponível? Canta que até a lágrima rola enquanto Deus chama. E quando Deus chama, levanta até a mãozinha, fecha teus olhos. Estou disponível. Opa, Deus olha, está disponível. Quando Deus fala assim, é quando exagera, dá um abraço, levanta outro. Que disponibilidade é essa? Lá vai. Meu Deus. Como que está disponível dessa forma, igreja? Aí fica difícil para Deus entender você. Mas cara. E é tão interessante que eu começo a olhar para a vida desse homem, e mediante a luta, e mediante o processo, e mediante alguns apontamentos, ele queria olhar para trás. Talvez você entrou aqui hoje, queria olhar para trás e desistir de tudo. Talvez você entrou aqui hoje, querendo olhar para trás, abrir mão. Abrir mão de tudo. Talvez você entrou e está isso aqui está escrito. Mas é interessante que quando você quer abrir mão de tudo, quando você percebe que você já está com a mão de novo no arado, você não consegue. Você quer, você fala assim, hoje eu desisto. Hoje eu não vou mais, acabou isso aí para mim. Fala bem. Eu não quero mais. Vou falar para os pastores, vou falar comigo, não quero mais. Mas quando você quer desistir, olha você colocando a mão no arado de novo. Nem para desistir você presta. Aleluia! Meu Deus, olha aí, ó. Aí você vem para a igreja, hoje é o último dia, tia. Hoje é o último dia que eu vou ali. Aí quando É bem eu assim, vou, pai. aí você começa a chorar. Aí alguém vai lá, que está disponível. Olha aí. Alguém vai lá te dar aquele abraço do Espírito Santo. Aí quando você vai embora, se você contar para alguém, alguém vai falar assim, vai desistir? Você fala, não, mudei de ideia. Tá brincando, era só pra... Você quer dizer, você não consegue. Às vezes você quer. Passa até pela tua cabeça o domingo inteiro. Eu não sei, acho que alguém passou pensando nisso. Passou o domingo inteiro pensando, eu vou fumar, mas eu vou lá. Se não me der resposta, a resposta é verdade. Se não me
sendo humilhado, apontado. Ele está se preparando para, quem sabe, ter a oportunidade de entrar lá, para interceder pelo povo. E é isso que é interessante, porque o povo daquela época, quando eles iam para ouvir uma resposta de Deus, como seria o ano. Então eles iriam entrar lá dentro para ver se Deus ia responder para eles se o ano seria bom ou se o ano seria mau. Então nós estamos vendo um homem agora se preparando. Quem sabe agora chega a sua vez. E o grande dele, como foi já separado, ele vai olhar para alguns irmãos e dizer: e agora? E o sumo sacerdote, ele pega um saquetel. Cadê o saquetel? Traz esse saquetel aí para mim. Isso, é isso mesmo. Talvez ele chegou no meio daqueles 24 sacerdotes. Talvez ele chegou decepcionado. Talvez ele chegou moído. Aguenta só um pouquinho aqui, meu Jesus, por favor. Não tem problema não, tá? Faz parte aí, não tem problema não. Talvez ele chegou sendo humilhado. E aí o sumo sacerdote, como aquele canto já tinha separado, está todos ali. Aí o sumo sacerdote vai enfiar a mão. Vem cá, minha querida, vem cá. Aí ele sacode aí, porque poxa, né? Sacudindo. Aí o sumo sacerdote, Zacarias, está lá no meio, quietinho, de cabeça baixa. Talvez o último. Que a gente, quando está meio assim, a gente, né? Perdão quem sentou no último, não tinha lugar na frente. Mas às vezes, quando a gente está meio assim quebradinho, a gente não quer sentar no último, irmão. Fala a verdade, você quer. A gente está na frente, a gente quer, porque a gente quer ficar lá. Só que os olhos do Senhor está em todo lugar. Glória! Ele vê quem está na frente e quem está atrás, né? Aí o sumo sacerdote, o povo mexeu lá, e ele vai fazer isso aqui, ó. Meu Deus. Rogério! Aí ele tira. É a bênção. Seu pecado. A palavra de Deus vai dizer que a turma, fica aí, que a turma, aquele sacerdote, a ordem da turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão e o povo estava lá fora, estava todo mundo lá fora orando. E aí, quando ele coloca a mãozinha lá dentro, ele faz isso. Rogério! A sorte. Não pensa que é eu pegando alguma coisa ali. Aí quando ele levanta, ele começa a olhar. É da família de Carlos. É da família Santos. É da família Almeida. É da família Costa. É da família Evento. Família Malaquia. Ele vai morrer. Ele vai entrar lá dentro. Começa a preparar Zacarias. Encorda os seus pés. Na hora, coloca o cinto. Amarra uma cordinha e vai lá. Aí começam as pessoas. Assim que ele entrar, não vai fazer mais barulho nenhum. Porque a família dele é pecado. A mulher dele não gera estéril. Aconteceu alguma coisa lá no meio da família. E Zacarias entra. Imagina o coração dele. Meu Deus! Já avançado de idade, esperou sua vez, apontado, entrando e as pessoas falando, ó. Entrando e as pessoas falando. Entrando e as pessoas criticando. Entrando e as pessoas apontando. A igreja já está entendendo. Entrando no
começa a andar. Faz barulho aí de sino. Consegue fazer alguma coisa de sino aí? Porque ele vai andar agora. Acesa, a fumaça vai cobrir o ambiente. Ele está andando. E o sino está tocando. Alguém está lá fora? Está tocando ainda. Porque enquanto tem movimento, tem vida. Olha aí! Enquanto tem movimento, tem vida. Enquanto tem movimento, acontecer. Acontecer para você entender isso aqui. Alguém está falando, não vai conseguir a morte. Mas enquanto tem movimento no altar, tem vida. Enquanto tem movimento no altar, tem som no altar aqui. Então tem vida. Tem barulho no altar, então tem vida. Se tem barulho na igreja, tem vida. Vai desistir, vai parar, mas tem barulho, porque conforme ele está andando, o anjo já está andando. Incenso, a fumaça cobriu o ambiente. Zacarias está dentro e a fumaça cobriu o ambiente. Talvez ele está na expectativa, Deus, será que vai falar hoje, depois de 400 anos? Não, eu vou sair da mesma forma. Mas de repente, ele vê o anjo. E o anjo é extraordinário. Porque quando ele vê o anjo, Zacarias vê, ele turba-se. E ele caiu de temor quando ele vê o anjo. Mas sabe o que é interessante? Que o anjo do Senhor falou: não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Sabe o que Deus está falando? Não temas, igreja, porque a tua oração, ela foi ouvida. Quando você orava e falava com Deus: Pai, será que eu posso? Pai, será que o Senhor está comigo? Deus está falando: a tua oração nesta noite foi ouvida. Só que ele entrou lá dentro, não para orar. Ele entrou lá dentro para interceder para o povo que estava lá fora. Para ouvir Deus falar o que ia acontecer com o povo. Só que Deus é tão extraordinário que Ele muda o cenário porque Ele é Deus. E aquilo que o homem coloca como tem que ser uma regra, Deus fala: eu quero um protocolo, porque eu quero abençoar alguém. Meu Deus! Porque quando o anjo desce e fala assim: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então a resposta que ele tinha para o povo lá fora, não tinha. A resposta era para ele. Era o anjo falando assim: olha, a tua mulher vai ter um filho, o nome dele vai ser João, e simplesmente é ele que vai trazer alegria após o nascimento dele. Sabe o que ele estava falando, povo? A resposta de vocês já foi dada, porque vai nascer aquele que vai abrir caminho para o Messias. A resposta já estava sendo dada, tanto para Zacarias quanto estava dando para o povo. Porque é tão interessante, meu irmão, que aquele momento que ele fala: não temas, porque a tua oração foi ouvida, eu começo a entender que nessa noite você não tem mais que temer, porque a tua oração, ela foi ouvida no momento que você colocou seu joelho no chão, no momento que você clamou. Talvez você entrou por essas portas hoje: ah, eu só vou vir hoje só para interceder, mas a tua oração foi ouvida. Ah, mas que tempo que a minha oração foi ouvida? O tempo de Deus não é igual ao seu tempo. O tempo de Deus não é como o nosso. Até que esse tempo chegar, eu entendo. O tempo da promessa às vezes quer nos frustrar, mas confia no Senhor. Então no versículo 13, o anjo disse a Zacarias: não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará um filho, e lhe porás o nome de João. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na vida de alguém. Porque enquanto ele estava no templo, e as pessoas lá fora tentando entender, e aí eu começo a entender que Zacarias, ele imaginou: eu vou lá dentro, cumprir o rito, saio e pronto. Mas quando ele está ali dentro, quando a fumaça começa a abrir o ambiente, foi no de repente. Foi no de repente de Deus que aí ele viu o anjo Gabriel e traz a
homem. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Deus, Ele está quebrando o silêncio nesta noite. Ele está quebrando o silêncio, as suas orações. E você fez uma oração, mas parece que hora nenhuma você conseguia a resposta dessa oração. Deus, nessa noite, está quebrando o silêncio. Deus está quebrando nessa noite tudo aquilo que estava amarrado na tua vida, que você não conseguia. Deus, nessa noite, Ele está quebrando barreiras para poder te abençoar, porque Ele ainda é Deus. E é tão extraordinário que Zacarias, ele entra para interceder, mas a resposta da oração dele é entregue naquele momento. Então eu não sei como que você entrou aqui. Deus está dizendo: eu estou ressuscitando aquilo que você desistiu. Porque Zacarias já não estava, ele orou, mas o coração dele já não acreditava mais naquilo. Porque a palavra de Deus fala que ele estava avançado de idade. Então nessa noite, através dessa palavra profética que o Senhor me entregou, Deus está ressuscitando aquilo que você desistiu. É tempo de você olhar para Deus e falar: Deus, ressuscita em mim as promessas, ressuscita em mim aquilo que eu estava desistindo. É tempo de nós olharmos e entender o cuidado de Deus hoje. Eu entendo que naquele dia Deus, Ele queria cuidar do povo, mas o cuidado dele naquele dia era sobre a vida de Zacarias. Deus queria cuidar da história daquele homem. Deus queria mudar. Deus está pegando aquilo que você desistiu e hoje Ele traz resposta para você do altar. O que foi que você desistiu? Você orou, colocou na mão do Senhor e você falou assim: eu desisto. Porque as pessoas já falaram que eu não vou conseguir. Quantas palavras de desistência você já ouviu na sua caminhada? Quantas palavras você já ouviu que você não vai chegar a lugar nenhum? Quantas vezes, em vez da pessoa bater no seu ombro e falar: estou contigo, na primeira oportunidade, aquela mesma pessoa que fala que está contigo é a pessoa que vai te trair. A mesma pessoa que fala que vai te ajudar é a mesma pessoa que vai virar as costas. Porque vai ter momento na tua história, na tua vida, que é você e Deus. E Zacarias estava vivendo aquele momento, só ele e Deus. É por isso que a glória, é por isso que a presença, é por isso que o amor de Deus, a misericórdia dele se manifestou lá dentro. E o próprio anjo enviado por Deus falou para ele a promessa, renovou para ele algo, entregou para ele algo. Sabe que interessante? Que a palavra de Deus vai dizer que ele duvidou de coisa. Ele duvidou do seu coração. Como que vai ser isso? Sabe quando Deus está falando com você e você fala: como é que vai ser isso? Deus às vezes fala para você que vai te dar um carro: como é que vai ser isso? Eu estou desempregado. Você questiona aquilo que Deus quer te dar. Deus fala que vai mudar você para outro lugar: como é que vai ser isso? Deus fala que vai te dar uma oportunidade da empresa que você está: não tem nem faculdade. Olha aí, Se é Deus que está falando, será que você não entendeu ainda? Se Deus está falando que vai fazer, você está questionando. Então olha que interessante, o anjo foi lá, falou com Zacarias, falou para ele não temer. A oração dele estava ouvindo e ele pergunta: como é que vai ser isso? Ele pergunta dessa forma para o anjo, igreja. Aí sabe o que o anjo fala? Porque você duvidou do coração, você vai ficar sem falar. Então, sabe que Paulo cair vai ter um pouquinho. Nem eu não, você conhece a Bíblia, está aqui. Você vai ficar sem falar, sabe por quê? Porque você anda falando demais dos seus projetos para as pessoas. Tem hora que você tem que ter segredo com Deus, né? Toda hora. Deus revela alguma coisa aqui no seu íntimo, você opa, segura. Segura, porque Deus quer segredo com você para realizar uma promessa. Aí você nem todo mundo está podendo ouvir a sua bênção. Nem todo mundo está para te apoiar. Pastor, você está falando que na igreja tem inimigo? Não, irmão, não estou falando isso não. Eu estou falando do mundo espiritual.
espiritual mesmo. Tudo bem que tem algumas pessoas que não vai estar provendo a sua felicidade, mas vigia. Então pega aquele que ele duvidou. Pode falar para ele, olha, você vai ficar sem falar, tá? Porque você duvidou do seu coração. Agora você imagina Zacarias ter que sair de lá. Só fazendo gesto. Então entenderam que alguma coisa extraordinária aconteceu ali dentro daquele lugar. Ele cumpre esse período do ministério dele ali. Ele volta para casa. Isabel vai conceder, vai ter filho. É só até aqui. Os levitas já preparam o louvor, fica de pé. Quem é você que está desistindo de tudo? Quem é você que Deus já falou com você que a tua oração foi ouvida e por alguma razão você não acreditou? Duvidou no seu coração que Deus falou que ia fazer. De repente imaginou que passou muito tempo. Algumas pessoas estavam olhando para Zacarias e só questionando a vida dele, mas ninguém estava parando para ele para falar assim: como que você está, Zacarias? Eu sei que a sua esposa não gera. Talvez alguém poderia chegar até falar: você pecou? Porque as pessoas, irmãos, julgam até mesmo a prova que você está passando. Julga o processo que você tem vivido. E quando alguém entrega uma profecia, duvida que vai acontecer na vida dele. Assim foi como Zacarias. Mas a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Então é tempo de nós não desistirmos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O tempo não determina. Você só precisa ser obediente ao Senhor. Confiar que Ele pode resgatar a tua família. Acreditar que Ele pode mudar a tua história. Acreditar que hoje é um domingo da família, aonde você veio para esse culto, muitas vezes até desanimado, desacreditado, nem querendo estar. Mas já que está aqui, faça o seu melhor. Você chegou até mesmo para desistir, mas você não vai desistir, porque você tem um Deus que já ouviu até a tua oração quando você saiu da tua casa. É interessante quando o anjo fala com Zacarias, ele fala: Zacarias, então Deus conhece você pelo teu nome. Então Ele te conhece, você que veio aqui nessa noite. Ele conhece você pelo teu nome. Ele conhece você pela tua história. Ele conhece quando você levantou no dia de hoje. Ele conhece tudo aquilo que você viveu durante essa semana. Ele conhece tudo ao seu respeito. Mas hoje aquilo que Deus está ministrando no meu coração, você pega tudo que você viveu e sabendo que Ele te conhece, entenda que hoje Ele fala: não temas, porque eu já ouvi a tua oração. Talvez você possa falar assim: nossa, mas eu orei algo, mas faz tanto tempo. Ele está falando: aquele tanto tempo eu escrevi e hoje eu estou renovando para você aquilo que você orou lá atrás. Deus, irmãos, Ele não é esquecido não. Eu posso até esquecer, mas Ele não esquece aquilo que Ele falou e entregou para você. Então o que o Senhor está ministrando no meu coração é que tem pessoa para se entregar nesse altar, porque Deus tem vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus conhece você pelo teu nome, e Ele não me trouxe aqui para julgar a tua história. Quem julga a tua história é teu adversário. Aqui não. Deus, Ele traz você para o altar e fala: eu conheço a tua história. E Ele faz a promessa: a tua mulher terá um filho. E ainda que ele temeu. Eu falo que naquela época, né? Hoje quantas pessoas temem, Deus não deixa nem mudo. Mas tudo bem, Ele trata de outra maneira, fica tranquilo. Quando você não crê, Ele trata do jeito dele. Mas Ele permitiu ele ficar dessa forma. Ele não falar nada por causa da incredulidade, porque ele duvidou no coração, endureceu o coração dele. Então quando Deus falar com você, não endureça o seu coração. Abre o seu coração para ouvir Deus, para entender que Ele, só Ele pode salvar a tua história. Só Ele pode mudar a tua história. Você pode contar teu problema para qualquer pessoa desse mundo.
tentar, mas se não tiver Deus no meio dessa história, nada vai adiantar. O que Deus está falando? Você é íntimo dele, você é particular tesouro dele, você é escolhido por ele, e da mão dele você não vai escapar. É tempo demais para ficar longe dele. Eu não sei por que Deus está falando isso. É dor demais para ficar longe dele. Será que não está entendendo que já bateu a cabeça demais? Porque saiu do centro da vontade dele e continua, e as pessoas apontando a história, tia, e continua no mesmo problema, no mesmo erro. É hora de você voltar para o altar. O mesmo anjo enviado por Deus para falar com Zacarias naquela noite, naquele dia, ele está falando com você hoje. É tempo de voltar. É isso que o Senhor está ministrando no coração. É tempo de mudar a tua história. É tempo de você se levantar na tua casa e mudar a tua história. É tempo de você falar: eu quero, Deus. Ainda que me machucaram, mas eu quero o Senhor. Quem machucou você não foi Deus. Olha, ele não participou dessa acusação, meu Deus. Mas ele está falando: vem. Os levitas